Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? E hoje nós vamos falar sobre os evangélicos. A gente vai tratar aqui no programa o que explica o aumento dos evangélicos no país. E a convidada de hoje é a repórter especial Ana Virgínia Balussier, autora deste livro aqui, O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. Ana, muito obrigada por ter vindo aqui no Como é que é. Seja bem-vinda novamente. Imagina, é uma honra voltar aqui para conversar sobre esse papo que é tão caro para mim. Sim, a Ana vem cobrindo, fazendo essa cobertura no jornal já há algum tempo, a questão religiosa. E eu já queria começar, para a gente esquentar a nossa conversa, para você explicar um pouquinho, o que te motivou a pesquisar sobre religião, e fazer essa cobertura no jornal sobre o assunto. Olha, Priscila, no começo o que motivou foi o Olerite. Eu estava na Folha de São Paulo, eu tinha acabado de me formar no programa de treinamento e eu caí de paraquedas na editoria política. 2010 era um ano eleitoral. E aí tinha uma missão para repórteres em começo de carreira, no jornalismo a gente chama de foca. E o que foca jornalístico faz se não equilibrar bolinhas coloridas pelo nariz? Que basicamente era quem que poderia naquele ano acompanhar missas católicas e cultos evangélicos para saber o que estava se falando sobre aborto. Não sei se, enfim, todo mundo lembra, mas aborto, aquele talvez seja o primeiro ano em que essa pauta entrou com tudo, como no debate eleitoral, na arena eleitoral. E essa missão, de ter que percorrer o quantos cultos fossem possíveis para saber se de fato estava chegando na ponta, na base dos fiéis, era eu, repórter intrépida, início de carreira. E a partir daí eu comecei a me interessar muito eu calculo que nesse período eleitoral eu fui em pelo menos uns 50 cultos. E eu comecei a ver uma avenida, tanto em termos jornalísticos, muito não explorado. Eu diria que não dá para falar que quando eu cheguei era tudo mato nessa cobertura religiosa, mas você tinha alguns nomes bissextos que cobriam e quase sempre era uma cobertura que se dava nas páginas policiais. Como se fosse uma pauta para você fazer uma denúncia de um pastor, que isso acontece, claro, mas era basicamente só isso. Então, ou era pauta policial, olha, tem aqui uma exploração da fé, o abuso do poder econômico, ou também, e aí, você chegava e falava, olha, tem muita coisa aqui. Eu percebi que tinha um movimento forte em ascensão no Brasil que estava começando, e eu comecei a me interessar e eu propus pautas para o jornal. Agora, quando a gente percorre esse comecinho aí dessa cobertura dos evangélicos no jornalismo brasileiro, a gente percebe vários erros, alguns que eu, inclusive, cometi em começo de carreira. Por exemplo, confusão de termos acontecia bastante. As pessoas falavam, os evangélicos rezaram tal coisa. No segmento evangélico, você jamais fala rezar, você fala orar. Até hoje, você percebe muitos erros que continuam, como, por exemplo, empacotar tudo como se fossem neopentecostais. Esse termo que não surgiu das igrejas. Ninguém da igreja se reconhece como neopentecostal. Surgiu da academia e foi para os evangélicos. E mesmo antes, nos anos 80, 90, quando se começou a falar sobre isso, eu era uma criança na época, ainda não estava nessa cobertura, mas você percebe que, por exemplo, as igrejas eram tratadas como seitas, porque não se via legitimidade no movimento evangélico, numa fé que logo estaria próxima a se tornar majoritária no Brasil. Ainda não aconteceu, mas projeta-se de que pode acontecer no futuro próximo. E você também tinha, por exemplo, quando você se referia a um bispo evangélico, você usava bispo no jornalismo entre aspas, como se o único bispo legítimo fosse católico, como se Deus ungisse o bispo católico, os evangélicos eram autodeclarado bispo, então não poderia ser legítimo. Agora, uma autocrítica que talvez eu deva fazer, até porque, enfim, já que faz parte do meu ofício, se antes a gente cobria muito como algo policialesco, hoje a gente cobre muito como político apenas, como se fosse apenas uma força política, a qual tem que se ficar de olho, claro, sobretudo em momentos eleitorais, mas é muito mais do que isso. É uma coisa entremeada na cultura, tem pautas ambientais. Eu entreguei hoje uma reportagem sobre evangélicos e meio ambiente, pauta ecológica. Então tem uma boa avenida aí para a gente percorrer com essa cobertura. Sim, é diverso, os assuntos que podem ser tratados aí sobre isso. Bastante. E Ana, para a gente já responder a pergunta aqui do programa, o que explica? A gente viu, vem acompanhando aí durante os censos, o aumento, do número de evangélicos no país. O Brasil, conhecido como um país católico, durante muitos anos, a gente vê esse aumento dos evangélicos. O que pode explicar esse aumento e essa contração também dos católicos no país? Olha, acho que eu precisaria de pelo menos uns 5 programas para sintetizar uma resposta. Então, eu vou tentar fazer uma resposta mais curta possível. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, de que a Igreja Católica é como se fosse um transatlântico. Algo colossal em tamanho, proporção, mas que se move muito lentamente.
Enquanto os evangélicos, com as igrejas evangélicas, elas poderiam ser mais como um jet ski. São menores, igrejas pequenas, algumas igrejas maiores, claro, mas a malha evangélica nacional é quase sempre igrejas pequenas, de 1 ou 2 células e tal. Então elas se adaptam muito mais fácil aos tempos. Agora, falando primeiro da contração católica, do que seria do tipo não dá para falar em culpa no cartório, é uma expressão forte, mas o que caberia nesse latifúndio aí religioso aos católicos? Essa questão de adaptação mesmo. A Igreja Católica, ela é, por excelência, muito verticalizada, ou seja, o poder ele vem de cima para baixo, dos concílios, do Papa, né? O Papa tem essa figura, então ela demora para se adaptar aos tempos. Como exemplo, eu sempre dou que até os anos 60, as missas eram rezadas em latim, de costas para o público. Até tem uma vertente tradicionalista que está voltando com isso agora. Mas as igrejas evangélicas, elas foram muito bem sucedidas em entender o ethos do momento, entender o zeitgeist, o espírito do tempo, do que está acontecendo aqui. Isso tem muito a ver também com essa capacidade de customização mesmo da fé, assim, em grande porte. Por exemplo, uns exemplos que eu gosto de dar, que eu até cito no livro, você tem uma igreja para admiradores do heavy metal, a Crash Church. Você também tem uma igreja que faz culto para pets. É uma polêmica no meio, tem pastor que não gosta disso. E tem uma piada maravilhosa que um seguidor da igreja provocou, que era: quem que prega é um pastor alemão, então? Mas você tem esse poder de adaptação muito forte, e eu acho que, junto com o neoliberalismo, veio esse anseio de, olha, qual que é a fé que cabe a mim, que a igreja pode fazer por mim, é quase uma sociedade entre o pastor e o fiel. Tem mais autonomia do fiel do que se imagina, assim, o fiel decide o que eu quero para mim, e as igrejas, elas sabem, só você pegar as bíblias, assim, em lojas evangélicas tem bíblia para tudo, assim, bíblia para mulher que gosta de cabelo rosa, bíblia para pessoas muito tradicionais que não gostam de inovações, vai ter para tudo, bíblia para criança, bíblia para criança que gosta de heavy metal, assim, então tem essa questão forte, e também tem uma questão que é a dos laços comunitários, que as igrejas evangélicas souberam fornecer de uma forma mais contundente do que as igrejas católicas, porque elas chegam lá, elas chegam nessa ponta, elas chegam nas periferias. É claro que elas estão, enfim, hoje estão em todas as classes sociais, em todos os bairros nobres, bairros periféricos, bairros centrais, mas elas conseguem estabelecer essa conexão com a periferia muito forte. Não à toa, a maioria da igreja evangélica hoje, ela é formada, ela tem um perfil de pessoas de classe baixa, mulheres, as mulheres são a maioria das igrejas, e pessoas negras também. Então você está falando com a maioria do povo brasileiro, na verdade, né? Então eu acho que seria, e junto com isso tem a dificuldade novamente da igreja católica. Para se formar um padre demora anos e anos. Então tem cada vez menos padres dispostos. Se o pastor, qualquer um pode virar pastor e abrir uma própria igreja. Então, enfim, tentei sintetizar aqui, tem muito mais coisas que a gente pode debater, mas basicamente é isso. Deu para entender. Justamente, a minha próxima pergunta era sobre o perfil, né, dos evangélicos, porque mudou também ao longo da história, né? No próprio livro você fala um pouco disso, né, que mudou esse perfil dos evangélicos hoje, né? Hoje a maioria, como você diz, são pessoas de periferia, né? Mulheres negras também fazem parte, né, dessa comunidade de evangélicos. Como que se deu essa mudança desse perfil? O primeiro censo do Brasil, que ainda era um império na época do século XIX, mostra que assim, os evangélicos eram em casas decimais, assim, uma fração muito pequena, mas eram majoritariamente brancos apenas porque eram os imigrantes que vinham para cá. Alguns missionários americanos, muitos europeus vieram para cá e traziam essa fé tradicional, protestante, histórica e tal. Mas isso foi se adaptando, eu acho que as igrejas souberam atender, de novo, assim, souberam estar onde o Estado não estava, estavam nas periferias, as periferias eram formadas por esse perfil. Mas é importante falar que não está apenas nisso. Agora mesmo a gente tem falado muito de uma igreja em Balneário Camboriú, chamada da Igreja dos Ricos, que acho que vende até energético, as pessoas são recepcionadas com soda italiana. Então é muito pulverizado, assim, hoje está atingindo várias classes, mas eu acho que tem uma série de questões aí sociais envolvidas, onde a igreja está, essa facilidade de abertura que leva ela a estar mais nas periferias hoje. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse perfil. Ana, diferentemente do catolicismo, né, as igrejas evangélicas, elas são muitas, né? Como você falou aqui, elas são diversas, né? Existe alguma associação que une essas igrejas? Como é que elas se deliberam assuntos que são em comum? Tem uma associação nesse sentido?
Olha, isso é engraçado, porque várias vezes eu vejo, assim, chega um pastor com um cartão de visita e fala, ó, eu sou aqui o presidente da Associação Brasileira de Pastores Calvos, Associação Brasileira de Grandes Pastores Nacionais, Associação Nacional de Pastores Brasileiros. A verdade é, não tem nenhuma associação que fale pelo todo evangélico. Você tem algumas maiores, por exemplo, a Convenção das Assembleias de Deus é poderosa, tem uma influência maior, mas, mais uma vez, não tem nada perto de um papa. Alguém que fale pelo todo. O que aconteceu foi, sobretudo desde 2018 para cá, você foi vendo uma união, não é nem das igrejas evangélicas como um todo, porque é muito, né? Enfim, são milhares de pastores, não tem um grande grupão de zap, assim, para você chegar e falar, ó. Mas tem umas bússolas, que são esses pastores de lideranças, que eu chamo de lideranças de expressão nacional. O que elas são importantes? Primeiro que elas estão, muitas delas, há décadas na TV, televangelistas, o próprio Silas Malafaia, o Edir Macedo comprou uma rede de TV, né? Literalmente tem uma rede de TV. Você tem espaços, agora isso migrou muito para as redes sociais também. Então você tem uma influência muito forte desses pastores, regionalmente, eles acabam ganhando uma projeção nacional e eles são uma espécie de farol, em muito sentido, para os menores pastores. O que não quer dizer que não vão ter divergências, que é uma prova dessa diversidade que contém nas igrejas evangélicas brasileiras, assim, é inevitável. Entendi. E, Ana, qual que é a atuação das igrejas onde o Estado falha? Dá para a gente pensar nisso, que a igreja é uma alternativa para... A gente está pensando aqui em associações, né, em organizações. A igreja está no espaço em que o Estado está falhando? Dá para pensar nesse sentido? Dá super, e eu vou dar 3 imagens para isso. A primeira imagem se você for numa aldeia evangélica nos confins amazônicos, onde o padre não chega, o padre católico, onde o governo não chega, o Estado não chega, você talvez assim vai encontrar um postozinho de saúde, talvez uma escolinha para as crianças indígenas, e muitas delas têm uma igreja evangélica. E digo mais, uma igreja evangélica é falada no idioma da língua assim, indígena, na língua indígena da aldeia, da tribo. Outra imagem que a gente pode falar, Rio Grande do Sul. Quando você ia lá, enfim, quem estava lá? A Igreja Universal estava em peso lá. E, claro, você pode falar, mas proselitismo e tal, mas estava lá. Estava lá distribuindo alimentos, gente. E outra imagem que a gente pode usar presídios também. Não só nos presídios, digo mais assim, presídios e forças policiais também. As igrejas continuam estando lá. Então, acho que não tem que ser um papo de, olha, mas o Estado, se o Estado tiver, isso aqui não pode, não vai existir mais. Não é um problema em si. De novo, é importante repetir que o Estado laico não é um Estado sem religião. Mas a gente só está aqui relatando um fato. Onde o Estado falha, a igreja está lá. Eu gosto de usar um último exemplo, que é uma história que eu já contei algumas vezes quando eu venho falar desse tema, que é uma figura dessa mãe evangélica, e o horário que mais aterroriza no dia dela era o meio-dia. Assim, é uma imagem de várias mulheres que eu já entrevistei ao longo da carreira. Por quê? Porque meio-dia essa mulher ela trabalha 2 empregos, 3 empregos, ela está o dia inteiro na rua e ela tem um filho. O filho está entrando na adolescência, o filho ele é pardo ou preto, ele é periférico, ele pode ser vítima de violência policial. Ele está em regiões onde você não tem aparelhos culturais, ele pode ser aliciado pelo tráfico, pode ser aliciado pela milícia, pode não ser aliciado por nada e mesmo assim pagar a conta por isso, com a violência policial. E então, meio-dia era o horário, meio-dia, 1h, que é o horário que ele saía da escola. Então, ele estava sujeito a esses riscos todos. De repente, esse mesmo horário começou a ser horário de maior tranquilidade e alívio no coração dessa mãe. Por quê? Porque o menino entrou para a igreja evangélica. E lá ela sabe que ele vai estar protegido de todos esses perigos que ela vê como ameaça. Lá ele vai ter uma aula de violão. Lá ele vai ter um cursinho bíblico qualquer e tal. Então, a igreja fornece essa comunidade que não está sendo fornecida por outro lado, né? Então, acho que por aí a gente pode tentar entender por que essa fé conseguiu tantos adeptos no Brasil e está conseguindo mais ainda, né, nos próximos anos. Sim, sim. Chegou já uma pergunta aqui no Instagram, a pessoa pergunta assim, o que é preciso para abrir uma igreja? Não sei se você vai saber responder isso para a gente. Quais impostos são cobrados deles e quais são isentos? Olha, tem um colunista da Folha, o Ed Schwartzman, ele já fez algumas colunas sobre isso, de como um dia ele abriu uma igreja, se não me engano, era
a igreja do heliocentrismo, só para provar como é fácil abrir uma igreja, assim, se é mais fácil abrir um CNPJ da igreja. Então, basicamente, qualquer pessoa pode abrir. E mais do que isso são as igrejas oficiais, que aí vão conseguir pleitear isenção tributária em vários sentidos. Eu não sei exatamente agora quais são todos os... Assim, até porque está cada vez mais alargando, né? Agora mesmo o Tarcísio está com esse projeto aí para passar a isenção tributária sobre bens importados. O deputado Marcelo Crivella também tem uma proposta para ampliar a isenção tributária sobre bens que chegam à igreja. Tem o IPTU, tem vários outros tributos. Eu não tenho de cor todos eles agora. Só que é importante falar que nem isso precisa para abrir uma igreja. Basta o quê? Como os pastores sempre falam. Jesus, na verdade, na Bíblia, segundo a Bíblia falava, né? Onde tem 1, 2 ou 3 reunidos, aqui estamos nós aqui. Então... Ele está presente. Está presente. Então, basicamente, agora na prática, se você coloca algumas cadeiras espalhadas num fundo de garagem e um púlpito, que pode ser uma caixa, o próprio Edir Macedo, ele começou pregando num coreto no Meier, no Rio de Janeiro. E aí depois num galpão, de uma pizzaria, se eu não me engano, ou esse era o Estevão Hernandes da Renascer, eu não sei exatamente agora quem foi quem. Mas qualquer um pode abrir. Assim, não tem essa formalidade eclesial, assim, de que precisa de alguém que te unge e fala, você pode. O que acontece no máximo é a mesma igreja, por exemplo, de novo citando a Universal, pode abrir o que a gente poderia chamar de filiais, que estão submetidas a ela sob as regras da igreja. Aí acontece. Mas se você pegar uma gigante, como a Assembleia de Deus, que era a igreja mais citada, parte do censo 2010 e 2000 também, não existe uma igreja Assembleia de Deus que fale por todos. Você tem vários ministérios, várias denominações que se reconhecem como Assembleia de Deus e não falam a mesma língua. Não falam. Uma pode, tanto na época da eleição, uma pode apoiar um candidato, outra pode apoiar outro. Qualquer pessoa pode abrir uma Assembleia de Deus. Ana Virgínia, geralmente não seria um nome muito popular, assim, mas é possível. Então isso prova a horizontalização desse segmento. Entendi. Vamos falar de política agora? Acho que é um incontornável. Incontornável. Como você falou, esse assunto vira e mexe na política, a gente tem falado dos evangélicos. Tem que falar mesmo. Tem que falar, não falar só sobre os evangélicos na política, mas não tem como não falar da força evangélica na política. Certo. Você poderia falar pra gente quando e por que os evangélicos começam a fazer parte da política, pra gente ter esse histórico? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente tinha um outro nome, a gente teve... salvo engano, acho que foi o Geisel, acho que um presidente que era protestante, que é o evangélico mais histórico e tal. Mas se tinha um outro deputado na história, só que de forma contundente, tem uma certidão de nascimento para isso, a Constituinte Brasileira. Quando apareceu o que a gente pode chamar da primeira bancada evangélica reconhecida. Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia Constituinte, ele reconheceu a força, falou que tomou um banho bíblico. Na época eram 33 deputados, eles chamavam até... pejorativamente, até a mídia na época apelidava dos deputados de Deus. Então, acho que eles estavam lá, uma carta nova, né? O Brasil ganharia uma carta nova, eles tinham pleitos, eles queriam uma carta mais conservadora possível, nesse sentido, questões como aborto, direitos civis, questão LGBTQIA, mas que na época era apenas casamento entre homem e homem, mulher com mulher. Você tinha a questão do divórcio, que era muito importante na época para essa bancada, né? Enfim, se estaria ou não na carta algo sobre o divórcio. Eles eram contra na época, a maioria, né? Porque mesmo naquela época já existia os chamados evangélicos do B, que era uma pequena ala progressista de esquerda. Hoje a gente tem alguns poucos nomes da esquerda também evangélicos na bancada. Mas então isso foi evoluindo, eu acho que eles tinham esse envolvimento maior. Tem um lema que foi colocado na época pelo livro de um fiel da Assembleia de Deus, que era um assessor parlamentar, o nome dele é Josué Silvestre, que era irmão vota em irmão. Isso substituiu um lema que era popular na época, que era crente não se mete em política. Política até então era vista como algo do diabo. Política, mídia, televisão, carnaval, tudo isso, o evangélico médio queria distância daquilo. Ele não queria se contaminar com essas impurezas do mundo. Até que, de repente, cai, a grande ficha, ela sempre cai, e falaram, não, se a gente não está lutando pela Constituição, as nossas causas vão para o buraco aqui. E Deus quer que, enfim, que a gente governe, essa era a ideia que tinha. Então, teve envolvimento gradativo. Por exemplo, nas eleições do Executivo, você tinha, assim, já teve essa busca pelo apoio. O próprio Fernando Collor teve a busca das igrejas da época, o Edir Macedo, ele coordenou na época. Eu não sei cantar porque eu não ouvi o áudio, assim, mas era uma musiquinha que era o diabo na corda bamba. O diabo era o Lula, claramente era colocado como se fosse o Lula. Vamos colorir, vamos colorir. O próprio Lula, em 1990, depois que ele perde a eleição para o Collor,
ele dá uma entrevista para o André Singer, que depois seria o porta-voz do governo dele, falando, olha, que já tinha uma fake news de que ele fecharia igrejas na época, só que, na verdade, ele fecharia as igrejas cristãs que não fossem católicas. A fake news, na época, era de que ele privilegiaria a igreja católica em detrimento das outras. Mas, quando o André Singer perguntou, onde é que vocês erraram nesse ponto? Assim? Aí ele falou, olha, a gente pensava a partir da cabeça do pessoal politizado. O que quer dizer que a gente não sentiu na época esse clima, a gente achou que tinha que ter feito programas sobre isso, mais programas direcionados ao público evangélico, que então era só uma fração, acho que uns 10% talvez do eleitorado. Agora que está crescendo bastante, acho que a partir em 2003, formalmente teve a primeira frente parlamentar evangélica, junto com o primeiro governo do Lula, que foi também a primeira eleição em que o Lula conseguiu o apoio da maioria evangélica, né? Assim, acho que ele tinha o apoio de vários líderes que hoje dizem ter ojeriza por ele, como o próprio Silas Malafaia, o Edir Macedo, o Magno Malta, o Marco Feliciano, algumas Assembleias de Deus, ele tinha o apoio de todas elas. Em 2010, a Dilma ainda mantinha esse apoio, o próprio Marco Feliciano tem uma camisa, Eu Voto em Dilma, a Igreja Universal tinha lançado, pelo jornal dela Folha Universal, uma cartilha que era Motivos para Votar em Dilma Rousseff, em que ele tentava desmentir, na época, a fake news que voltou de que o PT fecharia igrejas, né? Essa fake news retorna periodicamente, como um espantalho assim, eleitoral para o PT. Só que em 2014, esses ventos começam a balançar. Aécio Neves, então o candidato do PSDB, ele já tem uma maioria evangélica, não muito contundente. Em 2018 isso acaba de vez, assim, tem um divórcio. A maioria das lideranças evangélicas foi com o Jair Bolsonaro na eleição. Imagino falar mais sobre isso, esse ponto específico. E também, em 2022, foi a consolidação disso, desse casamento. Aí várias coisas, assim, se parte da liderança evangélica nacional tinha, poderíamos falar, um certo perfil fisiológico de estar onde o poder estava, basta falar que o Fernando Henrique Cardoso, Collor, Lula, Dilma, Temer, as lideranças estavam com ele sempre, davam um jeito de estar próximas do poder para pleitear sua bancada. Em 2022 isso racha completamente, graças ao bolsonarismo, né, que veio com tudo aí. Sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre bolsonarismo. Chegou mais um comentário aqui do Flávio Pinheiro. Ele escreveu assim: como qualquer grupo social, há uma pluralidade evangélica, havendo, por exemplo, conservadores e progressistas e várias nuances. Aí ele diz: sou evangélico e progressista e já sofri perseguição de bolsonaristas. Um comentário. E aí, aproveitando aqui, seguindo o nosso roteiro, Ana, em que momento os discursos no púlpito, você fala um pouco disso também no seu livro, né? Eles começam a se radicalizar. Como é que a gente pode analisar esse momento? Eu acho que para falar em radicalização, a gente pode retornar ao comentário, foi do Flávio? Flávio. Do Flávio. Inclusive, a gente fez uma série de matérias, como vários fiéis, nem necessariamente reconhecidos como de esquerda, assim, mas eles estavam sofrendo perseguição por não compactuar com a plataforma bolsonarista. Você teve alguns casos de violência verbal, até violência física dentro das igrejas por causa disso, né? Então, essa radicalização, eu diria que ela começou em 2018 mesmo, né? Quando começa essa divisão, começa a se difundir, que em 2022 aí se consolida de vez, a ideia de que cristão e esquerda eram como água e azeite, não podiam se misturar. Essa ideia de que isso era improvável. Eu acho que tem algumas questões que colaboraram aí ao longo dessas últimas 2 décadas, talvez de uma década para cá. Ao mesmo tempo, o que valoriza assim, esse bolsonarismo nas igrejas? Assim, você teve se antes as lideranças estavam, olha, não é só a liderança, né? Tem a base toda de fiéis, você tem redes sociais. Elas ajudaram nesse binarismo ideológico de ou você é uma coisa ou você é outra, forçando as pessoas a tomarem uma decisão. Ao mesmo tempo, você teve também um fortalecimento do que ficou assim, reconhecido como movimentos identitários, que são demandas por minorias, uma demanda legítima, válida por minorias, mas isso causou um certo efeito backlash, né? Um certo efeito rebote, assim, do conservadorismo falando, então a gente tem que traçar aqui qual que a gente quer ou não quer. Tem alguns casos sintomáticos aí que a gente pode falar, a própria questão do aborto, por exemplo, que é óbvio que os evangélicos, eles nunca foram favoráveis a uma descriminalização ampla, geral e restrita do aborto, mas não era um tema, pelo menos nos casos, nas hipóteses legais, que mexia tanto assim com os evangélicos. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que o Brasil importou muito dessa plataforma americana, da direita cristã americana e tal. Mas não era uma causa forte. Mas, de repente, virou. E esse efeito backlash tem muito a ver com isso, sabe? O que aconteceu? Então, você
também tem aí, eu acho que faz assim, então vamos lá, as causas identitárias, as redes sociais e tem Jair Bolsonaro. Assim, ele conseguiu ser uma figura, é interessante assim, sociologicamente falando, o sociólogo Paul Freston, que é um dos pioneiros no estudo, ele estuda o pentecostalismo na política brasileira desde a Constituinte. E ele tem uma imagem muito boa para definir o Bolsonaro como o primeiro presidente pancristão que o Brasil já teve. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro é católico, ele é muito próximo dos evangélicos, ele se batizou no Rio Jordão pelas mãos do futuro presidiário, pastor Everaldo, que na época era o presidente do partido dele, que era o Partido Social Cristão, só que foi um gesto simbólico, e não é por se batizar que você vai se reconhecer como cristão. E cristão, afinal, são todos os católicos e todos os evangélicos, né? Então, quando o Bolsonaro vai lá e se batiza, ele consagra esse casamento com esse eleitorado fértil, assim, que os outros políticos não conseguiam direito falar. Tem até uma imagem de que seriam políticos Copa do Mundo, que de 4 em 4 anos eles descobrem que as igrejas evangélicas existem. E o Bolsonaro estava construindo esse terreno há tempos, indo nas igrejas, em anos não eleitorais. E o que acontece, que o Paul Freston fala então ele é bem sucedido em pegar o bônus da identidade evangélica, né, de estar assim, professando esses valores cristãos, desse eleitorado, que é um eleitorado com uma voltagem política fortíssima, um engajamento comunitário, mas também político maior do que a média, mas também ele não está pegando o ônus de ser o candidato, digamos, o candidato crente, que ainda afugentaria parte do eleitorado. Entendi. Tá chegando muitas perguntas aqui nas redes sociais. Vou fazer uma leva aqui de perguntas. O Tiago Carvalho tem um pouquinho a ver com a pergunta que eu tinha feito antes. Ele pergunta assim: como que o negacionismo está representado entre esses grupos religiosos? Olha, eu não sei de que negacionismo ele está falando, porque assim, a gente tem várias espécies, mas eu vou falar... A gente teve o negacionismo sanitário, né, na época da pandemia, e várias igrejas, assim, adotaram essa ideia de que a pandemia estava sendo exagerada. Na verdade, combateram muito a ideia de que o governo queria fechar as igrejas por questões sanitárias, né? Os governos múltiplos do Brasil. E teve essa ideia de que não, as igrejas é um socorro espiritual, e aí se aderiu a uma plataforma que falava que remédios como a cloroquina funcionariam. Não teve, assim, nas grandes igrejas, não era tão ampla a ideia de que você não deveria se vacinar, tanto que a maioria desses líderes se vacinou. Assim, é importante falar. Mas não era tão interessante você expor isso, porque isso poderia fracionar a base bolsonarista. Já existia essa aliança aí eleitoral complicada. Agora, é interessante, porque eu acabei de entregar uma reportagem que fala sobre negacionismo climático, que é essa ideia de que as igrejas poderia ser um senso comum de que, como os evangélicos, e como o Flávio, né, o comentarista anterior, falou assim, que eu sou evangélico e progressista, mas a verdade é uma só. Nesse sentido, a maioria dos evangélicos votou em Jair Bolsonaro. É um direito democrático, tudo bem, mas votou em Jair Bolsonaro, tem que ser reconhecido. Então, os progressistas hoje, ainda mais de quem se reconhece como progressista, são minoria nas igrejas, né? Então, é importante falar isso, assim. E o que aconteceu? Por que acontece isso? Então, é de se imaginar que eles estão alinhados à maioria dessa plataforma bolsonarista. Isso se observa muito na chamada pauta de costumes, né? Que aí é pautas conservadoras, que são, de novo, as mesmas de abortos, drogas, direitos LGBTQIA+. Agora, na questão climática, não. Uma pesquisa recente lançada pelo ISER, o Instituto de Estudos da Religião, feita em 3 marchas para Jesus de Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, mostra que, assim, a maioria absoluta, 9 entre 10 evangélicos reconhecem isso como uma causa importante, e não reconhecem que o homem é o culpado por isso, que a ação humana é responsável pelas mudanças climáticas. Então, de novo, e quando você pega discursos desses grandes pastores, quase nenhum deles nega que a ação do homem mesmo. Você tem um Malafaia mesmo falando que, tornados, tempestades e tal, isso é culpa do homem. O que você tem, por outro lado, mas por que eles não são mais enfáticos, se eles reconhecem isso como um problema sério a ser tratado, as catástrofes ambientais? Empregar isso, por que a pauta ambiental não está mais forte nas igrejas, então? Aí você pode chegar e falar, olha, talvez o bolsonarismo tenha retraído um pouco. Não é como eles estão muito
enfim, tem uma parceria forte com a bancada evangélica com a bancada do agronegócio, por exemplo, aí você está abordando por outra forma, porque eu acho uma pauta importante, mas eu não quero desagradar os meus aliados aqui. Então, talvez você tenha um reconhecimento na base da igreja e também na liderança de que o problema ambiental não tem negacionismo nisso, mas não está no púlpito como talvez pudesse estar com mais força, né? Certo. Vou fazer uma leva aqui de perguntas aqui. Gabriel Costa pergunta assim: como que os evangélicos foram da identificação com Marina Silva à identificação com Jair Bolsonaro, tanto no estilo quanto na retórica? Primeira coisa que eu faria é questionar. Qual é o nome dele? É o Gabriel Costa. Gabriel, tudo bem, Gabriel. Eu questionaria se eles se identificavam com a Marina Silva, assim. Não tem, na verdade, pesquisas, salvo engano, que mostrem que a maioria dos evangélicos se reconheceu, se identificou e votou na Marina Silva na época. Na verdade, o primeiro candidato evangélico, presidencial evangélico, se não me engano, foi o Isis Rezende, em 89 ainda. Mas tudo bem, ficou bem, enfim, no pelotão aí dos presidenciáveis, ficou para trás. Mas o Antony Garotinho, presbiteriano, em 2002, ele conseguiu um apoio importante, tanto de lideranças quanto de fiéis. Assim, ele estava eletrizando pela identidade evangélica, né? Agora, quando ele fracassou, ele teve uma votação muito boa, mas não chegou ao segundo turno, e aí, então, os evangélicos migraram para a candidatura do Lula. Movimento político, à parte, importante. Agora, a Marina Silva, ela nunca se apresentou, nunca ficou muito confortável com o papel de se apresentar como a candidata evangélica. Esse uso da fé na candidatura dela nunca foi muito forte. Ela sempre quis separar isso. Então, eu não sei se a gente consegue falar que os evangélicos estavam com ela. Agora, com Bolsonaro, é o que eu falei do presidente pan-cristão. Foi o primeiro presidente que, mesmo sem ser evangélico, conseguiu incorporar as pautas que conseguiam eletrizar da liderança à base evangélica. Legal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. A Denise Santana quer saber, você pesquisou sobre os desigrejados evangélicos? Denise, eu já pesquisei demais, eu tenho uma teoria sobre esse fenômeno, mas como ele ainda é um pouco recente, a gente não pode falar. Eu estou esperando ansiosamente pelos dados do Censo 2022, que eu acho que é o que a gente vai ter de mais sólido sobre quantos evangélicos, afinal, o Brasil tem. Hoje a gente tem apenas projeções do Datafolha, da Quaest, do que seria o tamanho, dos institutos de pesquisa em geral, do que seria o tamanho do segmento. Agora, os desigrejados são basicamente os evangélicos que se reconhecem como evangélicos, mas não têm uma igreja, não tem uma instituição por trás. Por que falo que eu tenho uma teoria sobre isso? Eu acho que, tem a decepção de muitos deles, e talvez 2018, 2022 tenham participação nisso, com as igrejas mesmo, assim, essa carga política forte. Mas não só, eu acho que tem outras coisas aí em jogo. A gente tem a figura do católico não praticante muito forte no Brasil hoje. O que acontece? Quantas pessoas no Brasil se reconhecem católicas e não vão na missa uma vez por ano no máximo, não são assíduos, não são nada? Eu acho que a gente tem... Isso aconteceu com muitas gerações se formando. Os evangélicos, eles antes era uma questão muito forte da identidade evangélica, que era a conversão. Para você ser evangélico, por exemplo, você não tem quase nunca batismo de criança evangélica. Por quê? Porque nessa fé você tem que escolher esse momento. Assim, você tem que aceitar Jesus, você tem que decidir ser evangélico, que é uma coisa, uma fortaleza, assim, nesse sentido assim, espiritual, de fé. E aí, quando você chega e se converte, então você é evangélico praticante, né? Porque, afinal de contas, é uma fé que você ativamente escolheu para si. Agora, a gente já tem aí, começou dos anos 70, com mais força, a começar a crescer. Claro que a gente já tinha evangélicos antes, a Assembleia de Deus mesmo chegou no Brasil em 1911, mas dos anos 70 para cá, sobretudo nos anos 90, que começa essa explosão aí populacional dos evangélicos. Então você já teve tempo de ter umas 2 ou 3 gerações de pessoas que são evangélicas, chamadas de evangélicas de berço. Então a relação que elas têm com a fé não é a mesma que o pai e o avô que se converteram têm. Eu tenho um palpite de que isso também pode dizer dos desigrejados. Mas, respondendo a Denise, né? Sim, Denise, assim, eu estou estudando, é um tema que me fascina e estou só esperando o censo chegar para poder tentar fazer algo mais sólido a respeito. Certo. Falando em dados, também o Emanuel pergunta, você sabe quantos % da população brasileira é evangélica? Olha, Emanuel, né? Emanuel. Eu não sei exatamente esse número. Várias matérias, reportagens e livros mesmo, artigos científicos citam um número engraçado, que é 31% de 2020. Por quê, na verdade? Eu tenho até uma culpa nisso.
O Datafolha a gente fez aqui pelo Datafolha um grande levantamento sobre o que seriam os evangélicos e na época se projetou que eram 31% dessa amostra aí do Datafolha. E como foi uma série especial de matérias, ficou esse número de que estão chegando a 1/3 da população. A verdade é que a gente não sabe hoje quantos são. Mesmo as projeções demográficas falam, olha, por exemplo, as projeções que falavam que em 2032 eles já seriam a maioria da população, por enquanto as projeções não estão dando, não apontam para isso ainda. Só se crescer muito daqui em 8 anos e tal. Pode ser que aconteça, então acho mais fácil a gente esperar o censo. Eu diria que algo próximo, chutando aqui um chutômetro, de 1/3 da população brasileira. Sim, vamos aguardar esses dados. Chegou mais uma pergunta aqui do Daniel Barreto. Ele diz assim, muito bom o programa. Obrigada, Daniel, pela sua audiência. O que você acha enorme crescente de pastoras psicanalistas? E se você acha que esse cenário pode crescer? Existe uma... de novo citando Malafaia e a esposa dele, Elisete Malafaia, os dois têm credencial de psicólogos e tal. Também tem os psicanalistas, né, que não têm a formação oficial. Existe uma certa convergência que a gente vê no meio entre uma espécie até de discurso de coach com a teologia cristã, assim. Então, tem esse negócio de que a igreja não serve só como esse auxílio espiritual, tem uma forma pragmática dele se manifestar. Isso tem muito a ver com o que a gente veio academicamente a chamar de neopentecostais também, mas não só, também os pentecostais, as igrejas, que é buscar a igreja para resolver um problema imediato seu. Eu posso estar em crise no casamento, eu posso estar em crise de saúde, com a saúde mental debilitada, em frangalhos. Então, a igreja vai tratar não só do seu corpo, como do seu espírito, mas também do seu corpo, dos seus problemas terrenos. A teologia da prosperidade, que tanto se fala, tem a ver com isso. Não é só uma questão financeira de quero ter mais dinheiro. É quero ter em abundância no terreno agora, na vida terrestre, tudo possível. Mais saúde, mais dinheiro, mais amor, mais tudo. Tem um colega meu que ele atualmente escreve para o UOL, o Ranieri, que tem um livro, Teologia Coaching, em que ele fala bastante sobre essa convergência. Eu quero estudar, eu quero investigar mais isso. Eu estou voltando em breve de licença maternidade, estou um tempo aí ausente do jornalismo por motivos de bebê em casa, né? Mas quando eu voltar, uma das coisas que eu quero investigar mais. Mas basicamente é isso. Acho que a gente tem essa demanda aí por esse socorro espiritual, mas também material. Sim. Vou ler mais um comentário aqui. O Flávio Pinheiro escreveu assim: somos de fato uma minoria progressista. Minha formação é de humanas e sou professor. Acho a diversidade positiva, mas é lamentável as visões fundamentalistas que demonizam a pluralidade. Vamos voltar um pouquinho aqui em política. Vamos falar da bancada evangélica. Eu queria que você falasse um pouco como que a bancada evangélica tem atuado no Congresso. A bancada evangélica, a gente já fez até esse histórico, né, que se forma na Constituinte, ela vem... Eu diria que, olha, ela tinha esse caráter um pouco, enfim, fisiológico. Ela é formada basicamente por deputados do chamado Centrão, né, enfim, os deputados aí desse meio, que não é exatamente uma postura ideológica forte. Então, quando você pensa em pautas maiores do Congresso, não existe essa união da bancada evangélica, por exemplo, em pautas econômicas. O que existe são interesses que a própria bancada tem. Então, se eles se diluem e votam muito mais com partido, em outras causas, quando chega a pauta de costumes, aí eles têm uma união forte. Agora, a gente pode citar como exemplo o projeto de lei que tenta equiparar o aborto depois da 22ª semana ao homicídio, que é um pleito muito forte da bancada evangélica, né? E que aí você inviabilizaria, na prática, abortos em casos como, por exemplo, de menores de idade, que, enfim, estupradas e que não poderiam fazer o aborto depois dessa data aí, sem serem acusadas, assim, sem responderem por crime de homicídio. Ou de mulheres também que foram vítimas, né, de violência sexual. E a pena, inclusive, é importante falar, a pena que elas poderiam receber na prática é maior do que a pena de quem a estuprou, no caso, assim. Então você tem essa união mais em pautas de costumes, assim, não só nos projetos de lei, né? Você já viu a bancada evangélica emitindo comunicado para falar contra o carnaval, que usou figuras de religiões afro-brasileiras, ou que, de alguma forma, segundo a bancada, profanou a imagem de Jesus. Então você percebe muito essa união nessa hora da agenda moral. Entendi. Voltando um pouquinho aqui em Bolsonaro, vamos falar como que está a relação do Bolsonaro com as lideranças evangélicas, né? Houve uma mudança da comparação do Bolsonaro quando era presidente e agora ex-presidente? O Bolsonaro é curioso isso, porque
quando o Bolsonaro... Primeiro, acho que esses líderes nacionais maiores aí, de novo, que talvez sirvam como farol para lideranças menores, eles apostaram todas as fichas no bolsonarismo, né, no Bolsonaro. Acho que quase todos eles foram, e os que não foram também não apoiaram abertamente Lula. Você teve pouquíssimos nomes de expressão que abertamente falaram, e os que falaram por Lula na época, eles foram ostracizados nas igrejas evangélicas. Você tem como exemplo o pastor e cantor gospel Kleber Lucas, que depois que aderiu a Lula, ele perdeu, enfim, várias participações em igrejas que ele tinha, contratos e tal. Agora, quando o Bolsonaro perde, e agora? Que os evangélicos sempre tiveram acostumados, esses evangélicos na política, né, a estar junto com o poder da vez. Você teve uma tentativa sutil de se aproximar do governo, assim, olha, tem alguns líderes, assim, políticos da liderança evangélica política que até tentam, mas a verdade é que ainda existe um reconhecimento muito forte com o próprio Bolsonaro, existe um diálogo muito forte. Eu acho que o Bolsonaro provou que, com o Bolsonaro, pela primeira vez, sem contar com as alianças, assim, de interesse do momento, assim, um negócio que é bom para mim, é bom para você, a gente não se gosta, mas faz sentido para os dois agora, essa parceria. Bolsonaro tinha simpatia real, porque pela primeira vez eles estavam orando no Palácio do Planalto, eles estavam lá. Bolsonaro era um presidente que os reconheceu. Por exemplo, a gente pode citar a Marcha para Jesus, que foi criada em 1993, aqui no Brasil, e desde então, todos os presidentes, nenhum deles foi. Lula, em 2009, como um aceno, ele sanciona o projeto de lei que transforma a Marcha Nacional para Jesus, incorpora no calendário nacional, mas nunca foi. Agora, Bolsonaro é o primeiro presidente em 2019 e 2022. Aí você vai falar, mas o Estado é laico, nenhum presidente tem que ir, o que é um argumento possível, só que a reação não é a mesma, segundo esses pastores, quando eles falam, mas por que quando os políticos vão para Aparecida ninguém fala nada? Por que quando o Lula, com a Janja, no caso a primeira-dama, foi para o Círio de Nazaré e disse depois que Lula prometeu que voltaria para o Círio neste ano, ou no ano que vem, acho que no ano que vem, por que é um grande evento católico, por que isso não causa o mesmo estranhamento? Por que quando você tem a posse das ministras da Igualdade Racial e Povos Indígenas, Aniele Franco e Sônia Guajajara, com uma saudação a Xangô, enfim, de religiões afro-brasileiras, por que ninguém reclamou? São o que os pastores falam, eles falam que tem 2 pesos e 2 medidas para isso. Então, assim, acho que o Bolsonaro ainda é muito forte, voltando para a pergunta um pouco, mas também pode ser um pouco do tipo, ainda existe... Silas Malafaia é o pastor desses grandes pastores nacionais e tal, que mais aderiu assim, estou com você, acho que ele vai com o Bolsonaro até o fim agora, não está dando nenhum sinal de marcha ré. Alguns outros têm uma postura um pouco mais cautelosa, eles estão com o Bolsonaro, mas recuaram um pouco, não falam mais tão abertamente, não gravam vídeos com ele, não estão mais nos eventos bolsonaristas, não estavam no ato, muitos deles não estavam no ato da Avenida Paulista em fevereiro, por exemplo, ou nos outros atos pró-Bolsonaro, e todos que estavam em 2022 na campanha presidencial. Então tem uma postura de cautela aí. E o Bolsonaro, lembrando agora, desde que ele saiu da presidência, ele também não foi para nenhuma marcha para Jesus. Vamos falar de presidente Lula? Queria que você falasse como é que o presidente Lula tem lidado com os evangélicos, né? Nesse terceiro mandato dele, e se ele tem conseguido se aproximar também dessa parcela da população. Eu vou citar de novo o Paul Friston, um sociólogo, né, que estuda isso. Ele que fala muito disso, assim, de como está se criando esse abismo entre os dois lados. Vamos lembrar de novo que o PT já teve a maioria do voto evangélico. Em 2012 ele tinha o apoio da base. Eu sei que pelo menos em 2006 o Datafolha mediu e Lula no segundo turno teve maioria evangélica, mais de 60% dos votos evangélicos contra o Geraldo Alckmin, hoje o vice dele. Então já teve a maioria evangélica. Agora, em pouco tempo, relativamente, né, em pouco tempo da vida política, aí, esse apoio derreteu. E, como o Paul fala, assim, algo que vai ficando cada vez maior, esse abismo, assim, entre o eleitorado evangélico, a gente não está falando só de grandes pastores, a gente falou do eleitorado agora da base. Se a gente lembrar novamente que a base evangélica, sobretudo negra, pobre e feminina, 3 perfis que tem uma tendência forte a votar no PT, quando você coloca a identidade evangélica na equação, aí esse apoio cai. Então, ser evangélico é um diferencial para não votar no Lula. E por que aconteceu? Eu gosto de usar outra metáfora, que é a do cartão de crédito. Quando o PT não quis, não achou, não viu sentido em pagar essa primeira fatura aí do apoio ao evangélico,
não pagou. Só que a cada eleição que passa, esses juros vão ficando maiores, vão ficando exponenciais, até talvez chegar um momento em que não adianta qualquer gesto que o PT faça, não vai ser possível. Agora, é uma situação complicada, né? Porque o PT, ao mesmo tempo, ele se vê, a esquerda como um todo, tem uma necessidade de apoiar novamente, lembrando que se a base evangélica é o eleitor mais de classes mais baixas, que é o eleitor por excelência que a esquerda sempre conseguiu conquistar com mais facilidade, nas eleições nacionais, pelo menos. O que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo atender a esse eleitor agora, que é o meu eleitor, assim, que era o meu eleitor por excelência, sabe? E eu acho que, ao mesmo tempo, você tem uma visão de que, olha, mas eu não posso trair a minha base progressista aqui, os meus valores progressistas. Eu não posso, por exemplo, fingir que eu não quero falar sobre o aborto quando, isso é muito importante para mim, só para não desagradar ao meu eleitorado, mas ao mesmo tempo você tem visto alguns recuos. Por exemplo, o próprio governo tem entendido que a questão do aborto não deve ser tocada agora, porque eles levariam, nas palavras do interlocutor do governo, uma sova dos evangélicos, se fosse isso. E você tem, por exemplo, o governo agora, via Secretaria de Comunicação, lançando uma campanha nacional que é Fé no Brasil. Não era uma proposta abertamente para os evangélicos, mas era um acenozinho também. Só que isso vai bastar? Por enquanto não tem dado sinais para isso. Quando a gente pega os datafolhas recentes, as pesquisas recentes que falam da rejeição ao Lula ser mais forte entre os evangélicos, você pode se perguntar o que aconteceu. Aí você tem umas teorias possíveis. A minha teoria é, olha, você poderia falar, claro, acho que a questão de anos e anos de antipetismo nas igrejas ressoam, claro que ressoam, mas é só a questão da pauta de costumes? Eu acho que não. Eu acho que como essa base evangélica é uma tempestade perfeita, eu diria. Como essa base evangélica, ela enfim, vem de classes mais fragilizadas economicamente, aí na época a inflação dos alimentos, por exemplo, estava muito cara. Todo mundo sente no bolso. Agora, o evangélico sentiu muito isso no bolso. Mas porque a pessoa que também estava lá na classe baixa, que sentiu, não teve tanta indisposição com Lula. Aí eu acho que a gente pode falar de um sentimento meio difuso, assim, de, olha, eu não gosto desse cara. Aí foi convencido de que o Lula não é boa coisa. Como dizia Fernando Collor lá no passado, ele é o diabo. Fernando Collor junto com Edir Macedo. Então só me dê motivos para eu não gostar de você. Eu já não quero gostar de você. Então, se o governo continuar dando motivos, então qualquer coisa vista como um tropeço pelos evangélicos, aí você pode incluir a linguagem neutra, participação em paradas LGBTQIA+, tudo que a princípio pode ser usado, vai depor contra. Agora, o que o governo faz isso? Você vai fingir que essas causas não importam a você? E só para colocar... E teve também a questão das fake news, né? Que pegam muito forte. Fechar igrejas foi uma coisa poderosíssima. A ideia de que o PT fecharia igrejas, fortalecida pela questão da própria pandemia, de que fechou-se igrejas por um tempo determinado pela questão sanitária, de que isso era uma prova de que o PT não queria as igrejas abertas, isso pegou fortíssimo. A tal mamadeira erótica, que isso... Uma mentira, obviamente, clara, de que Fernando Haddad teria colocado, enquanto prefeito de São Paulo, nas creches municipais, isso pegou naquela época. Então é difícil você desbaratar, de repente, essa rede de desinformação, esse ecossistema de desinformação nas igrejas. Certo. Ana, o nosso papo está muito bom, a gente está quase estourando aqui, quase 50 minutos de conversa. Eu vou para a minha última pergunta aqui. Queria que você falasse, a gente voltar um pouquinho, né, sobre a sua cobertura, sobre a questão religiosa aqui no jornal. O que você descobriu que chamou mais atenção sobre os evangélicos quando você começou a fazer essa cobertura? Olha, eu diria que tem dois pontos que eu acho que eu gosto de destacar, que é sexo e aborto. Eu tenho até dois capítulos, um chamado sexo, outro chamado aborto. Primeiro, essa ideia de que os evangélicos sempre foram contra o aborto, ou pelo menos tinham isso muito forte, assim, não é verdade. De novo, eu vou importar a pauta americana, a maior igreja americana, que seria uma espécie, que teria força no Brasil da Assembleia de Deus, a Convenção Batista do Sul, ela tinha, mesmo nos anos 70, quando teve aquele famoso caso Roe versus Wade, aquele caso constitucional que a Suprema Corte decidiu que o aborto era um direito constitucional, mesmo depois disso, essa igreja ela passou alguns artigos internos falando que o aborto não era proibido, mas tinha algumas ressalvas. Uma das ressalvas, por exemplo, era se a mulher tiver problemas de saúde, mas não era só o risco da vida, a mulher, que hoje também é previsto no Brasil, também na época era entendido como um risco psicológico. Então, na prática, qualquer mulher que falasse, olha, eu estou aqui do tipo com questões mentais, poderia ter o salvo-conduto para abortar, o pastor poderia dar esse salvo-conduto para ela. Então, você tinha uma flexibilidade muito forte. Mas o que aconteceu, e isso são
papo muito comprido. Tá no livro, aquela publi agora, tá no publi. Mas o que aconteceu foi, existiu uma necessidade de você unir a base evangélica. Isso tem a ver com as questões raciais nos Estados Unidos, porque a segregação racial que vigorou por décadas nos Estados Unidos, ela começou a ficar muito fraca, ela não estava mais sendo capaz de eletrizar esse eleitorado evangélico branco, que é assim, porque nos Estados Unidos tem essa divisão racial mais forte nas igrejas, as igrejas negras e as igrejas brancas. Não conseguiria eletrizar mais, então precisavam de uma nova cola ideológica. E o aborto surgiu com isso. Assim. Até então, o aborto que era visto como uma questão católica, isso aqui é coisa de católico, a gente nem mexia tanto nisso. De repente, não, tá todo mundo, assim. O próprio Ronald Reagan, né, enfim, presbiteriano, depois presidente americano, quando governador da Califórnia, ele aprovou uma lei, assim, sancionou uma lei que era bem flexível em relação ao aborto, e logo depois ele se arrependeu disso. E já estava nessa época de, olha, isso aqui é capaz de eletrizar o nosso segmento. E aí vem uma onda conservadora muito forte que eventualmente vai desaguar no Brasil, que também não lutava com tanta veemência pelas ditas, assim, na questão do aborto, de novo, assim, pelas hipóteses legais, né, previstas em caso de feto anencefalo, que foi o Supremo Tribunal Federal que decidiu. Risco à vida materna, isso ninguém discute. Se tem risco à vida materna, todo mundo, não existe quase nunca, assim, divergência de que o aborto pode ser feito. No caso do estupro, não. Você já tem visto uma onda revisionista que quer voltar atrás. O Estatuto do Nascituro, por exemplo, já fala em voltar atrás em relação a isso. Uma curiosidade também sobre o aborto em relação a isso é que um líder expressivo já deu vários discursos favoráveis ao aborto, inclusive como uma decisão da mulher, o que sugere que não era nem nas hipóteses legais apenas. Edir Macedo. Inclusive, num texto que ele fez para um blog anos atrás, ele chega a sugerir que que a Bíblia sugeriria que se Judas tivesse sido abortado, muita coisa na história cristã poderia ser diferente. O que é uma fala fortíssima. É claro que o partido da Igreja Universal, enfim, formado a partir da Igreja Universal, republicanos, não é do interesse, talvez não seja do interesse político, né, assim, mas não é uma questão, as pessoas são contra o aborto ainda, mas o Edir Macedo em si não é. Não era, pelo menos, né? Agora, o sexo veio porque senso comum tem uma imagem muito puritana de que evangélico, o crente não gosta de sexo é só para procriação. Não é verdade. Tem muita literatura cristã erótica, digamos assim, e tem uma ideia, várias igrejas que eu visitei, de que o sexo é algo que Deus deu, o prazer sexual, para que o crente aproveite, desde que, claro, colocada dentro das regras matrimoniais, homem e mulher, dentro do casamento, Mas essa ideia de que o sexo seria para fins procriativos, isso não é verdade. Terminamos um papo sobre evangélicos falando sobre sexo, assim, mas... Sim. Maravilha. Ana Virgínia, repórter especial da Folha, muito obrigada por ter vindo. Hoje a gente teve bastante comentário. Obrigada por me receber e obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o fim. Sim. Ana Virgínia, autora aqui do livro O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. Ana, volte sempre. Obrigada, é só me chamar. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã espero vocês. Até!